para mim ainda é o momento supremo, o melhor momento de tudo que eu vi na Fórmula 1. Sem dúvida foi uma das grandes temporadas. E é uma época mágica, né? E mágica principalmente pela presença de sujeitos geniais, né? Geniais ao extremo. Um título decidido somente na última corrida da temporada, sob influência dos pneus e após um ano recheado de belíssimas disputas entre pilotos geniais. Não estamos falando de 2006. O assunto é de 20 anos atrás. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell e Alain Prost, os ícones que fizeram de 1986 um mundial para nunca ser esquecido. Gênios que, como diz a canção, foram simplesmente os melhores daquele ano. Uma simples amostra. Esta conversa entre Galvão Bueno e Reginaldo Leme, da TV Globo, durante a transmissão do GP da Hungria de 2006. Olha o tempo do Rubinho, hein? 1:20.496, o Rubinho em segundo. Pode até pintar uma primeira fila brasileira, que seria espetacular. Espetacular, sim. Para lembrar de Ayrton Senna e Nelson Piquet, que tiveram duelos fantásticos aqui. Aliás, faz 20 anos daquele duelo do Nelson com o Ayrton na primeira curva aqui, em duas etapas. Numa delas o Ayrton deu X e na outra o Nelson manteve o carro passando por fora, que foi uma das grandes ultrapassagens da história da Fórmula 1. Dois grandes momentos da história da Fórmula 1 de dois grandes pilotos brasileiros. 86 no primeiro ano de corrida aqui. Começou em 1986. E o Brasil ganhou 3 seguidas, 86, 87 e 88. 16 corridas, 14 equipes, 32 pilotos. Os próximos minutos serão destinados aos melhores momentos de 1986, ano que registrou um campeonato em que o melhor carro foi superado pelo competidor mais constante. Ao longo da temporada, a McLaren de Alain Prost, a Lotus de Ayrton Senna e as Williams de Nigel Mansell e Nelson Piquet garantiram os maiores espetáculos. Mansell e Piquet eram disparados os favoritos ao título. A dupla contava com um carro maravilhoso, o FW11, com motor Honda. O único problema dos pilotos foi a divisão interna instaurada na equipe inglesa. Um grupo trabalhava para o brasileiro, enquanto o outro dava maiores atenções ao leão. Livio Oricchio, jornalista do jornal O Estado de São Paulo, fala sobre a Williams. Você tinha uma equipe que seguramente era a melhor de todas, que era a Williams, que competia com o motor Honda. E na Williams você tinha o Nelson Piquet e o Nigel Mansell. Os dois digladiaram-se durante a temporada toda e se apresentaram para a etapa final com as mesmas chances de serem campeões, praticamente. O Mansell tinha um pouquinho a mais de possibilidades do que o Nelson Piquet. Ainda hoje, eu converso com pessoas que estão na Fórmula 1 e eram integrantes da Williams naquela época, em que eles contam algumas passagens. Havia uma rivalidade entre os dois grupos dentro da Williams, do que apoiava o que trabalhava com o Mansell e o que trabalhava com o Piquet. E eles não, em nenhum momento, esse grupo que perdeu, disse que o grupo do Mansell dentro da Williams teve algum tipo de vantagem. Na McLaren, o sempre calculista Prost corria com o MP4/2C, modelo equipado com motor Porsche. O campeão de 85 sabia que suas chances de faturar o bi dependeriam muito dos erros dos adversários e de sua competência para se manter regularmente na zona de pontos e, algumas vezes, beliscar vitórias. Foram 4 em 86, que ajudaram o professor a alcançar novamente a consagração máxima do esporte. Foi um dos maiores pilotos que eu vi competir na Fórmula 1, com toda certeza. Não era um velocista e, curiosamente, não era um piloto de correr riscos extremos. Mas ele mantinha uma média tão elevada de performance e com segurança que poucas vezes se viu na Fórmula 1. O Fernando Alonso atualmente lembra o Prost. E ele só foi campeão do mundo
em 86, porque ele, vendo que não tinha carro para vencer o Williams, chegava em terceiro lugar, que era o máximo que ele poderia em várias das etapas, sem correr riscos excessivos, que sabia que não conseguiria muito mais do que aquilo. E foi essa capacidade de compreender as limitações do carro e dirigir dentro dessas limitações que levou o Prost a sair do carro da McLaren. Me lembro quando fosse hoje aquela imagem, ainda logo depois da linha de chegada, e ficar pulando ali discretamente. Ele é uma pessoa discreta até hoje, mas comemorando o seu bicampeonato. Eu repito, ele ter sido campeão do mundo já no ano anterior. Capacete amarelo no carro preto e dourado. Senna, mesmo com a Lotus Renault inferior às McLarens e Williams, cravou 8 pole positions em 16 corridas. Venceu 2 e se manteve em condições de brigar pelo título até a antepenúltima prova, disputada em Portugal. Livio Oricchio comenta a genialidade de Ayrton Senna. Quem viu o Senna pilotar aquele carro nas voltas finais de classificação era uma arte. O autódromo parava, a própria Fórmula 1 parava para acompanhar aquela volta final do Ayrton Senna. A capacidade que ele tinha de conduzir um carro em regime extremo, dele próprio e do equipamento, em uma volta, talvez a história da Fórmula 1 nunca tenha assistido um piloto assim até hoje. Em corrida ele tinha sérias limitações com esse carro da Lotus. Ele consumia muita gasolina. Isso comprometia a capacidade de o Ayrton gerir a corrida. E por conta desse consumo elevado do motor Renault e também das deficiências do carro da Lotus comprados com a Williams e até a McLaren, o Ayrton Senna até que fez milagre em acabar aquele Mundial com 55 pontos, sendo que o campeão do mundo, Prost, acabou com 72. 22 de março de 1986. Senna crava a pole position do GP do Brasil, a corrida de abertura da temporada no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para aumentar a festa brasileira, Piquet completa a primeira fila. Na corrida, Senna recebe pressão das Williams. Mansell tenta ultrapassagem, mas acaba batendo ainda na volta inicial. Piquet, logo na terceira passagem, coloca o carro de lado, assume a ponta e segue rumo à vitória. Oscar Ulisses, da Rádio Globo, narra um trecho da prova. Piquet vai passar aqui agora. Atenção, aí vem o piloto brasileiro, Nelson Piquet, para completar a sua 31ª volta. Nelson Piquet, o primeiro colocado, passa Piquet em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o piloto brasileiro, Ayrton Senna, que ainda está na reta que dá acesso à curva dos 90 graus aqui no Autódromo de Jacarepaguá, atrás dos boxes. Dá uma diferença muito grande. Jorge está conferindo a diferença de Piquet para Ayrton Senna. Atenção, aí vem Senna, na curva agora da vitória. Passando pela curva, diminuindo a velocidade, usando a segunda, 140 por hora. Entrando na reta dos boxes, pisa fundo Senna. Passou Ayrton Senna. A diferença é de 30 segundos. É um tempo suficiente para Piquet trocar os pneus e voltar em primeiro lugar. Para Oscar, aquela corrida é a maior lembrança que guarda de 86. Eu gostei mais do Grande Prêmio do Brasil pelo fato dos dois, pela primeira vez, estarem juntos no pódio, dividindo o primeiro, fazendo a primeira dobradinha. Há 20 anos, uma vitória na Fórmula 1 valia 9 pontos, ao contrário dos 10 somados atualmente. Outra curiosidade era o limite de 25 carros no grid e a realização de 2 treinos classificatórios. Existia também o descarte dos piores resultados, o que privilegiava aqueles que ganhavam GPs e prejudicava os pilotos regulares. Além disso, a temporada de 86 viveu a fase final da era dos motores turbo. Livio Oricchio explica melhor a parte técnica dos bólidos. Foi o último ano em que os motores turbo não tinham nenhuma limitação de potência. Eu posso dizer para você que hoje, 20 anos depois, a potência que se desenvolvia naquela época, com um motor que era 1,5 litro apenas de volume, é muito maior do que a de hoje, 20 anos depois. Um motor como o Renault da Lotus do Senna desenvolvia algo aí como 1.020, 1.040 cavalos, segundo se estima hoje, e confirmado por técnicos que viveram aquele período. Hoje o motor de Fórmula 1 está girando aí na casa de uns 750 cavalos. Você imagina um carro, naquela época não tinha o nível de aderência de hoje, o nível de desenvolvimento aerodinâmico, os pneus também, comparado com hoje, ainda que fossem slicks, não tinham aderência dos de hoje, e sem o controle de tração
que hoje é um equipamento que nivela por baixo a Fórmula 1 e permite o carro muito mais condutibilidade ao carro, muito mais dirigibilidade ao carro. Seriam os pilotos de 86 melhores que os de hoje? Eram pilotos que seguramente tinham uma dose de coragem maior. Os pilotos eram muito mais expostos dentro do cockpit do que hoje. E a própria segurança passiva desses carros era muito inferior à que você tem hoje. Coloca isso também nos circuitos. As áreas de escape comparadas com o que se tem atualmente eram muito menores. Assistência médica que se prestava na pista não tem nada a ver com hoje. Eu tenho comigo, que convivi com alguns desses pilotos aí, eles tinham seguramente uma dose de coragem maior do que se tem hoje. Não estou dizendo que eram melhores ou piores, apenas isso é um fato. Eu duvido que hoje, por exemplo, um Schumacher pegasse um carro desse, conhecendo todas as limitações de segurança que existiam no carro, na assistência de resgate, assistência médica e do circuito, ele fizesse o que fizeram, por exemplo, Prost, Mansell, Piquet, Senna, nessa temporada, os 4 brigando pelo título mundial. (12 de abril de 86). Senna, pela segunda vez no ano, conquista a pole e tem Piquet de novo ao seu lado. O palco da corrida era a Espanha, no circuito de Jerez de la Frontera. Senna voou no treino de classificação. Foi quase um segundo mais veloz do que a Williams de Nelson. Flávio Gomes, jornalista do site Grande Prêmio, fala sobre o piloto da Lotus. Ele era em classificação, em ritmo de classificação, numa época em que se usava pneu de classificação, motor de classificação, ele era um piloto quase imbatível, né? Eu lembro que ele ganhou uma coleção de Vespas, né? De motoneta, né? Daquelas lambretinhas da Vespa que davam uma Vespa para cada pole conquistada naquela temporada, e o Ayrton ficou com uma frota, né? A chegada do GP da Espanha foi uma das mais apertadas de todos os tempos, com apenas 14 milésimos de segundo separando Senna de Mansell. Ayrton gira na frente dele, ele vem pela reta, agora é pressão total no turbo, vem os dois pela reta, Ayrton Senna, Nigel Mansell, por meio carro, Ayrton Senna para conquistar a sua terceira vitória. Imola e Mônaco, 2 vitórias de Prost. Bélgica e Canadá, Mansell chega na frente em ambos os GPs com a Williams. O único episódio triste neste período foi a morte de Hélio de Angelis em testes no circuito francês de Paul Ricard. O italiano da equipe Brabham bateu forte após a perda do aerofólio traseiro, em plena reta dos boxes. Aquele seria o último acidente fatal da categoria antes de 1994. Domingo, 22 de junho. Um dia após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo para a França, a Fórmula 1 realizava o GP dos Estados Unidos. Senna, como de costume, larga na pole e parte para uma vingança nacional sobre os franceses. O piloto conquista em Detroit a sua segunda vitória de 86. Ainda na pista, Ayrton consegue uma bandeira do Brasil e pela primeira vez ergue a flâmula dentro do cockpit. Reginaldo Leme, comentarista da TV Globo, que esteve no circuito naquele dia, descreve o episódio. Na verdade, ele ainda não carregava a bandeira com ele, como ele passou a fazer depois e como o Rubinho fez várias vezes aí nessas últimas vitórias dele, levava no bolso. Mas, na verdade, aquela, como foi de improviso, ele percebeu, tinha vários brasileiros do lado da pista com bandeiras, e na proximidade ali, né, pista de rua, e tinha um que estava bem próximo do guarda-reio, ele foi diminuindo a velocidade e o torcedor passou a bandeira para a mão dele. Então essa foi a novidade que depois passou a ser regra, né? Nigel Mansell can see the checkered flag, out he goes, Mansell has won the British Grand Prix. 13 de julho, o líder do Mundial Nigel Mansell vence o GP da Inglaterra, no circuito de Brands Hatch. Aquela corrida marcou a primeira aparição de Frank Williams, chefe da escuderia inglesa, desde o acidente que o deixou tetraplégico no início de 86. Livio Oricchio dá os detalhes do incidente. O acidente dele foi exatamente no início dessa temporada.
em Paul Ricard. De Marseille para Paul Ricard é uma serrinha brava que você faz de carro lá, e o Frank Williams vinha dirigindo com um hoje jornalista, Peter Windsor, que veio a ser depois diretor esportivo da equipe Williams. E o Frank Williams vinha acelerando demais. Eu posso dizer isso, que já conversei muitas vezes com Peter Windsor, ele deu para nós todos os detalhes do que aconteceu. O Frank é um homem que ele assume isso, ele é um piloto frustrado. Aquela serra ainda é hoje muito perigosa, naquela época mais ainda, porque tinha menos proteção. Ele saiu da pista e capotou com o carro. E o teto afundou bem na altura da cabeça dele, teve um rompimento de vértebra cervical, que atingiu a medula nervosa, e ele acabou sendo comprometido de tetraplegia. Ele não tem movimentos nos 4 membros, ele tem dificuldades respiratórias imensas, ele faz exercícios diários para se manter vivo, e ele tem uma pessoa que fica com ele o tempo todo para lhe servir comida, para todas as necessidades que você pode imaginar. A ausência de Frank teria sido um dos motivos que impediram a Williams de conquistar o título de 86? Com certeza não ajudou a equipe Williams. Talvez se o Frank Williams estivesse lá, ele é um líder nato, as decisões convergiriam mais para cima dele e ele tomaria atitudes um pouco mais sensatas do que as liberdades excessivas que acabaram ocorrendo ali e que certamente prejudicaram a equipe. Na Fórmula 1 é fundamental que você tenha uma liderança firme. Faltou liderança à equipe Williams naquela temporada e por este motivo eles perderam o campeonato e o Frank Williams se desgastou com a Honda até hoje. GP da Alemanha, 27 de julho de 86. Nelson Piquet inicia sua recuperação no campeonato. Os gladiadores do torneio chegavam a Hockenheim com a seguinte situação: Mansell na liderança com 47 pontos, seguido por Prost com 43, Senna 36 e Piquet com apenas 29 pontos. Piquet largou em quinto e em 6 voltas já estava na frente do GP alemão. Volta de número 15 e a maior evidência do racha interno existente na Williams. Mansell estava em sexto, se arrastando, errou uma freada e saiu da pista, comprometendo os pneus. A equipe se preparou para receber o inglês, mas quem entrou no box de propósito foi Piquet, para o desespero dos dirigentes do time. Por causa disso, Patrick Head, o sócio de Frank Williams, protagonizou uma cena marcante, como se recorda Reginaldo Leme. Piquet percebeu, ninguém avisou não. Piquet percebeu que o Mansell ia entrar e ele se antecipou. E eu me lembro do Patrick xingando o Piquet, xingando para ele mesmo, xingando, lógico que não o Piquet não ouvindo, nem no rádio ele estava falando nem nada, mas xingando, a gente via pelo labial dele que estava xingando o Piquet ter furado a estratégia do Mansell. Tudo era em função do Mansell, os ingleses precisavam muito de um campeão naquela época e acabou dando naquilo. Nelson Piquet vence, seguido de Senna e Mansell. Prost e Rosberg abandonam na última volta sem combustível. Vale lembrar que em 86 os tanques de gasolina tinham capacidade para 195 litros e não havia reabastecimento nos pitstops. Foi a primeira corrida de estreia na Hungria, né, em um país totalmente diferente para a Fórmula 1, na época ainda saindo da cortina de ferro, mas ainda pertencendo. Me lembro que até para atravessar as fronteiras, a dificuldade para se conseguir um visto, e nós chegamos lá de carro, porque nós descemos o avião em Viena, na Áustria, e era uma dificuldade bastante grande. As pessoas da Fórmula 1 receberam 2 corridas antes um visto especial, inclusive os caminhões que levavam os carros da Fórmula 1, um visto especial solicitando facilidades na fronteira. Na verdade, todo o governo húngaro se envolveu muito na organização e isso proporcionou uma boa corrida, com as coisas saindo tudo direitinho, porque do contrário seria bem mais difícil. 10 de agosto de 1986. 200 mil pessoas lotam as arquibancadas do GP da Hungria
para assistirem a um magnífico duelo entre brasileiros. Senna e Piquet fazem a dobradinha do grid. Senna e Piquet repetem a dobradinha na corrida, mas com o piloto da Williams à frente do compatriota, depois de uma ultrapassagem de arrepiar. O momento foi narrado por Galvão Bueno, na transmissão da TV Globo. Olha como vai pra cima, olha como tira, botou na frente, faz a ultrapassagem, travou Nelson Piquet, deu o troco a Ayrton Senna. Piquet foi por fora agora, fez a manobra, outra vez, atravessa na frente de Senna. Senna teve que recolher, o Nelson Piquet veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna. Buscou outro caminho, botou por fora, teve que atrasar a freada de novo, travou tudo e veio de lado. Lito Cavalcante, jornalista do Sport TV, faz questão de comentar a corrida. A coisa mais linda que eu me lembro, a coisa mais excitante, a coisa mais delirante que eu me lembro em todos os anos que eu acompanho a Fórmula 1. Flávio Gomes, Livio Oricchio e Oscar Ulisses também relembram a manobra. Aquela foi uma ultrapassagem da qual todos se lembram, foi conseguida numa segunda tentativa, né? O Nelson já tinha feito uma tentativa anterior, pelo lado mais convencional, digamos assim, mas o Ayrton, muito esperto, sabia que ali era só deixar o Nelson retardar a freada, que ele daria o X na curva seguinte, e na volta, na outra tentativa, o Nelson fez aquilo que é absolutamente improvável, ainda mais em Budapeste, que é uma pista muito suja, fora do trilho, então é um negócio terrível, mas ele demonstrou ali toda a sua capacidade de controle do carro. Aquela ultrapassagem, naquele momento, foi a síntese do que de melhor o automobilismo brasileiro produziu. Eu estava com o Nelson Piquet na Hungria e nós estávamos no paddock da GP2 tendo a visão da curva 1, porque o paddock da GP2 é bem lá do lado. E conversando sentado assim em cima dos pneus com o Piquet lá, ele me contando todos os detalhes como é que foi aquela ultrapassagem em cima do Ayrton Senna naquela curva. Realmente um dos momentos épicos, não só para nós brasileiros, mas para a história da Fórmula 1. Foi um fato que ainda os pilotos não explicam direito como é que aquilo pode ter acontecido. Na raça, aquilo foi uma ultrapassagem na raça. Essa imagem também eu tenho guardada comigo, como muitos, né? E naquele tempo a Fórmula 1 permitia mais ultrapassagem, era mais interessante nesse sentido. Budapeste, em 86, viu o maior domínio brasileiro nos 56 anos de Fórmula 1. Oscar Ulisses e Livio Oricchio concordam com esta afirmação. O Brasil é um país muito forte na Fórmula 1, desde a chegada do Emerson Fittipaldi, a conquista de 2 títulos do Emerson, o trabalho que ele fez na Fórmula 1, abrindo uma porta monstruosa para os outros pilotos brasileiros. A partir da chegada dele na Fórmula 1 e das conquistas que ele fez, o Brasil ficou um país muito bem acostumado com esse esporte, porque depois passaram o Nelson Piquet com 3 títulos, o Ayrton Senna, que fez um estrago na categoria, fez um número exageradamente grande de poles. 86 só faltou o título para o Brasil, porque o resto, o país brilhou na Fórmula 1. Nós tínhamos uma cultura disto. Fomos campeões de 72 e 74 com Emerson, 81 e 83 com Nelson, e o Nelson surgindo aí um fenômeno chamado Ayrton Senna. Passamos a errônea ideia para a população que era muito fácil renovar campeões do mundo. Não tínhamos consciência de que aquilo era um episódio isolado e cíclico. E tínhamos a grande sorte de renovar campeões do mundo, coisas que países como Itália, Alemanha, com muito mais tradição em automobilismo e em produção de carros de competição, não tinham, e nós tínhamos. Hoje você tem alguma resistência para o brasileiro aceitar a Fórmula 1, notadamente depois da morte do Ayrton Senna, que parece que muito brasileiro morreu um pouco junto com ele. A Fórmula 1 tinha mais emoção, um pouco mais de emoção nas corridas, é bem verdade, e tinha fundamentalmente a identificação do brasileiro com aqueles representantes nossos que estavam lá e que eram capazes de vencer as corridas e disputar o título. Décima segunda etapa do ano. Áustria. A Fórmula 1 também é feita de outras equipes. Benetton e Ferrari eram os times secundários de 1986. Livio Oricchio fala sobre essas equipes. Em relação às outras equipes, você tem a Benetton, que era um time sem muitos recursos financeiros até, para começar, e a Ferrari tinha esse problema de
dispor de um orçamento como nenhuma outra, mas sem um líder, alguém que dissesse, o rumo é este e acabou. Lá mudava-se tudo de uma hora para outra e a Fórmula 1, sem essa solução de continuidade, você não vai a lugar algum. As outras equipes não eram adversários para esses times aí. E a Ferrari tinha, sim, um bom motor, mas tinha um chassi muito, muito irregular, comparado com a Williams notadamente. O adeus de Senna na briga pelo título veio no dia 21 de setembro, no GP de Portugal. O quarto lugar na corrida acabou com as chances matemáticas do brasileiro disputar o campeonato. Mansell venceu, alcançou 70 pontos e praticamente colocou a mão na taça. Prost, correndo de luto em função da morte de seu irmão, foi o segundo, com Piquet em terceiro. Era a despedida da Fórmula 1 do continente europeu. Restavam apenas 2 corridas para o desfecho do Mundial. México. Gerhard Berger larga em quarto com pneus duros da Pirelli e completa a corrida sem parar nos boxes. Vitória para o austríaco da Benetton, a primeira conquista de sua carreira. Prost deixa a batalha pelo título mais acirrada com a conquista do segundo lugar. Senna fica em terceiro, seguido de Piquet e Mansell. A decisão iria para Adelaide, no GP da Austrália, a melhor corrida do ano, na opinião de Livio Oricchio. Você imagina uma corrida em que você tem 3 pilotos com chance de ser campeões do mundo e a última etapa do Mundial. E que este Mundial começa nas mãos, em princípio, de Nigel Mansell, depois passa para as mãos de Nelson Piquet e depois passa para as mãos de Alain Prost. Não se estava definindo apenas o vencedor da prova, mas o título de campeão do mundo. Foi espetacular aquela corrida, cheia de nuances de toda a natureza. Naquele 26 de outubro, Mansell alinhou sua Williams na pole position, com Piquet, Prost e Senna vindo na sequência. O grande coelho da prova, no entanto, seria Rosberg, numa tática diferenciada para ajudar Prost. Ele com o carro da McLaren, ele largou super bem e foi embora. Literalmente foi embora em relação aos outros. Ele tinha uma escolha de pneus, ele tinha um acerto do carro que lhe permitiria ser mais veloz que os outros durante uma fase da corrida apenas. E foi exatamente o que aconteceu. A Williams não sabia disso e acabou indo atrás dele com o Nigel Mansell e depois com o Nelson Piquet. O Keck liderou, para você ter uma ideia, 57 voltas daquele grande prêmio da Austrália de 86, uma corrida que teve 82 voltas. Depois o Keck parou, aí vieram o Mansell, o Piquet e o Prost vinha só na cola. Mas seria outro ingrediente o responsável pela decisão do Mundial: os pneus. Naquela prova, os competidores da Goodyear, no caso eles, da Williams e também da McLaren, pela primeira vez estavam usando um pneu que foi projetado para durar a corrida toda, pelo menos supostamente. Esse pneu ele foi bem até 2/3 da corrida e depois o Mansell, que com a parada do Keck Rosberg assumiu a liderança da corrida e seria campeão do mundo, em plena reta teve o pneu explodido. O que aconteceu? Todo mundo viu que o pneu não chegaria ao final da prova. E o Piquet, que liderava então a competição, com o abandono do Mansell, venceria a corrida e seria o campeão do mundo. Só que a equipe Williams, atendendo a ordem, a um chamamento dos técnicos da Goodyear, pediu que o Nelson viesse para a box para trocar os pneus. Ele correu o risco de não concluir o grande prêmio, explodir em reta e sofreu um acidente gravíssimo. O Prost já havia compreendido isso e parou antes deles todos para trocar pneu. Então, quando o Nelson parou, o Prost assumiu a liderança da corrida, acabou vencendo aquele grande prêmio e com isso foi o campeão do mundo. Prost é bicampeão do mundo, com 72 pontos, considerando os descartes. Mansell termina o ano em segundo, com Piquet em terceiro e Ayrton Senna na quarta posição. A Williams leva o título de construtores, com 141 pontos, contra 96 da McLaren e 58 da Lotus. Até hoje, a explosão do pneu de Mansell em plena reta traz boas recordações aos amantes da Fórmula 1, como é o caso de Flávio Gomes. O desespero do Mansell tentando segurar o carro naquela reta sem pneu, né, com o carro todo torto, essa eu acho que é a imagem mais marcante daquela decisão.
Terminava ali um campeonato espetacular, muito diferente dos certames recentes, segundo a análise do jornalista Lito Cavalcanti. O grande espetáculo foi mesmo nas atuações individuais, não é? Então, acho que os protagonistas fizeram desse um campeonato realmente espetacular. Mas eu acho que ele foi muito mais espetacular pela qualidade das disputas mesmo, que você já não pode dizer desses últimos anos da Fórmula 1. Flávio Gomes concorda que 86 foi um ano mais atraente que os torneios atuais. Muita coisa no mundo era mais atraente 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Era uma Fórmula 1 diferente, né? Que tinha alguns pilotos muito talentosos, Senna, Piquet, o Mansell, o Prost correndo, uma geração boa que se encontrou na mesma época, mas que era equilibrada entre si. Não havia ali nenhum que conseguisse se destacar tanto em relação aos demais, como, por exemplo, aconteceu com o Schumacher no momento que ele passou a ser o piloto hegemônico na Fórmula 1. Livio Oricchio também deixa a sua impressão. A grande diferença para hoje é que as ultrapassagens eram feitas na pista, e hoje a ultrapassagem você faz na largada ou no pit stop. É muito difícil você ter um piloto ultrapassando um outro dentro da pista, pelo menos dentro dos primeiros colocados, né? Isso tudo por conta de que ainda naquela época a aerodinâmica não era o que mandava na Fórmula 1. E você vai ver que a Fórmula 1 hoje não tem ultrapassagem. Isso, claro, limita um pouco o espetáculo. Naquela época isso era menos dramático, você assistia mais ultrapassagem, que é em essência o espetáculo maior de uma disputa de automóveis. Após 20 anos da temporada de 86, Prost, Senna, Mansell e Piquet acumulam 11 títulos mundiais. Juntos, totalizam 146 vitórias e estão eternizados como os 4 dos mais brilhantes pilotos de todos os tempos. A lembrança de 1986 ficará guardada para sempre na memória dos fãs. Entre os vários motivos, por esta foto que vocês estão vendo, tirada no GP de Portugal. Ela traduz com clareza quais foram os gênios da Fórmula 1 há exatamente 2 décadas. Uma época fantástica dos grandes campeões. Os campeões de 86. Produção e apresentação, Leandro Álvares. Trabalhos técnicos, Ernesto Foschi. Agradecimentos, Flávio Gomes, Lito Cavalcanti, Livio Oricchio, Oscar Ulisses, Reginaldo Leme e Ronaldo Barbosa. Coordenação, professor Luiz Carlos Ramos. PUC São Paulo, 10 de outubro de 2006.